Deputado, boa tarde. Boa tarde, professor. Você tá bom? Tudo bem, graças a Deus, com calor tremendo. Já parou de comemorar a vitória ou ainda... Na realidade, a vitória foi comemorada no dia, aquele dia que nós comemoramos. A partir dali, a gente começa a ter um pouquinho mais de responsabilidade daquilo que vai vir. Então, já estamos pensando no trabalho, né? Beleza, Celso. Bom, Bauru, durante 3 legislaturas aí, só teve um deputado estadual e nenhum federal. E a gente vê com muito bons olhos a eleição do Celso Nascimento, uma pessoa de formação moral, ligado a uma igreja, com uma boa experiência política. Acredito eu, ele vai responder, acredito eu que vai estar alinhado com o governador, que tem sido extremamente generoso com Bauru, né? Esse é um dos trunfos de Bauru, é ter o governador amigo do Pedro Tobias e agora esperamos que também amigo do Celso Nascimento e que traga mais coisas para Bauru ainda. E é isso que Bauru quer, realmente pessoas simples que se elejam em política. E o Celso é assim, a gente que conhece o Celso é uma pessoa extremamente humilde e realmente não é daquele tipo de político que acha que é bom para o povo votar nele, né? Então está aí para trabalhar e nós colocamos muita fé no você, viu, Celso? Até porque conhecemos seu aspecto moral, obrigado, a sua irmã, e sabemos da seriedade de você. Obrigado. Como é que você está? Você vai tomar posse dia 15. Dia 15. Está assustado? Como é que está? Apreensivo, porque é a primeira experiência, sentar naquela cadeira realmente é uma expectativa muito grande, não é algo comum, é algo especial, e a gente realmente já vem assim, se preparando psicologicamente, emocionalmente, para que no dia da posse as emoções sejam ali bem desfrutadas, mas também contidas, né? Ô Celso, você tem uma igreja por trás, você é pastor, tem uma vida religiosa que a cidade inteira conhece. Que tipo de liberdade você vai ter para agir? Que tipo de orientação? Claro, ter uma igreja por trás sempre é um apoio moral, são pessoas experientes para sentar com a gente, trocar ideia, mas até onde Celso Nascimento tem que fazer um tipo de deputado que corresponda a um grupo religioso que está por trás? Certo, professor, a igreja do Evangelho Quadrangular, como as demais denominações, ela preza pela moral, pelos bons costumes. Esta é a nossa mensagem, é a nossa pregação para o jovem, que ele seja um jovem de caráter, de conduta, de moral ilibada, e nós pregamos isso. E uma vez que nós pregamos que o homem deve ter o seu caráter aperfeiçoado dia a dia, sendo bom para a sociedade, sendo bom para a sua família, a gente tem que pregar e viver isso. Então nós procuramos, professor, trazer a mensagem que falamos aos fiéis à nossa vida. E eu creio assim, a igreja, ela tem realmente nos dado já o parâmetro da vida ao longo da nossa presença dentro da igreja. Eu estou na igreja há 54 anos, eu cresci dentro da igreja. Então a minha vida espiritual foi sempre pautada por esses ensinamentos. E é exatamente isso que a igreja vai nos conduzir, a um serviço coletivo, não só voltado à própria igreja, não só voltado às pessoas que são ligadas à nossa crença, mas ligado à população, ligado ao povo como um todo. E a igreja pede de nós o seguinte, que a nossa postura seja uma postura reta, uma postura levada à seriedade deste cargo, desta importante missão que nós vamos ocupar. E é isso que a igreja nos ensina, fazer o bem a todos, independente de quem quer que seja. É verdade. Você já teve contato com o governador? Tive contato no dia 1º, quando fui à posse do mesmo. Tive mais uma vez a oportunidade de falar com ele, cumprimentá-lo, e mais uma vez ali ficou marcado para o nosso encontro realmente pós a posse. Aí já estaremos juntos, ele nos convidou
a estar junto com ele no Palácio e eu creio que vai ser muito bom esse encontro aí, vai ser muito... Você acredita que o PSC vai fazer parte de apoio ao governador? O PSC é um partido que vai, desde a eleição passada, já estava caminhando junto com o governador. Há realmente esse sentimento de caminhar junto e eu acho importante caminhar junto, porque muitas vezes ser oposição só por ser oposição não traz resultados. E para Bauru, eu acredito que é muito melhor ter mais um apoiando o governo para que tenhamos aí, de repente, em dose dupla, as ações pró-nossa cidade, do que, de repente, nós apresentarmos aí uma oposição que não levaria, no momento, a nada, professor. Eu acho que nós estamos vivendo um momento em que as parcerias, elas são melhores hoje aplicadas, são melhores compartilhadas, do que dizer, ó, eu sou contra, mas aí, eu quero trazer coisas boas para Bauru, eu quero participar do desenvolvimento da cidade e da região, eu quero ser parte importante nesta cidade, naquilo que a cidade aspira, naquilo que a cidade deseja. Então, para isso, é importante a comunhão com o governo. O governo tem a caneta, tem o poder e tem as coisas a oferecer. E como deputado, estaremos lá dizendo, governador, olhe pela nossa cidade. Para isso, temos que estar juntos. E o Alckmin, independente de gostar de tucano ou não, tem um histórico de servir o interior, verdade, né? Verdade. Ele é um governador voltado muito mais para o interior do que para a capital. É verdade. Aliás, essa acusação existe em São Paulo. O Alckmin é um caipira do interior, é o cara, né? E ele realmente trouxe muitos benefícios para a nossa reunião, claro, a maioria deles pela mão do Pedro Tobias. Verdade. E agora nós esperamos que o Celso Nascimento ocupe também esse espaço, claro, e realmente trabalhe pela nossa cidade. Eu estive na posse lá, na diplomação dos deputados com o Pedro Tobias, o grande deputado Pedro Tobias, quer queira, quer não, já é mestre no assunto, tantos anos aí como deputado, como líder, e conversei com ele. Disse, Pedro, você é o professor e eu serei o aluno. Eu acho que nesse momento nós temos que unir o seu conhecimento, a sua experiência, para que eu também possa, junto com você, dobrar as ações por Bauru. E eu gostei da conversa com ele, professor, porque eu creio que o Pedro Tobias, que tem essa vasta experiência, ele entenderá que não vou aqui ofuscar o brilho da luz dele, que é intensa. Estarei colaborando para que nós tenhamos, para a nossa cidade, para a nossa região, melhores aproveitamentos, melhores ações, ou aproveitar realmente que dois estão próximos de uma região e incentivar o governo a nos ajudar. Se nós pudermos fazer esta somatória, eu creio que vai ser bom para todo mundo. Então, esse contato também já pude fazer para que a gente crie aí um caminho junto. Não há uma disputa do Celso que está chegando e do Pedro que está há bastante tempo, mas há um parceiro, há um compartilhamento para que as ações elas sejam até melhores realizadas. O Pedro pode até deixar a desejar como intelectual, não é um deputado intelectualizado, mas é um deputado de resultado, né? Ele sabe realmente abrir portas e acho que isso é um fato muito importante. Realmente, mais um fazendo isso, a cidade vai ganhar. É verdade, e até dentro da própria Bíblia nós aprendemos assim, estando dois juntos, se um cair o outro levanta. Então acho que nesse momento, dois é melhor do que um. É verdade. Essa simplicidade que nós conhecemos o Celso Nascimento, e eu tenho certeza que é isso que realmente, devagarzinho, ele vai encantar a população de Bauru, com essa humildade, simplicidade, se colocando como discípulo. Todo mundo começa como discípulo, daqui a pouquinho é mestre, né? E é isso que a gente espera. Eu estou ao lado de um mestre. Ô Celso, tirando Bauru, claro, você teve voto no estado inteiro. Sim. Mas qual foi a região que mais votou em você ou não teve? Foi realmente... eu tive uma cidade que realmente foi assim surpreendente, que foi a cidade de Araras. Eu tive 6.000
e 10 votos em Araras. Gozado, e o prefeito de Araras foi um que era bauruense. E o prefeito ele foi de Araras... meu aluno. Ele era do PT. Ele comentou sobre Bauru. E naquele lugar a esposa dele era candidata também. Ela foi? Foi candidata a deputada. Mas ele não é mais prefeito agora, não era Ainda mais... continua prefeito. Mas ele foi reeleito, né? Foi reeleito, está na última caminhada dele agora. Família Bauru, um menino brilhante. Gente boa. Brilhante. Gente boa. Foi aluno do Prevê aqui. Aluno aqui? Foi na época que eu dava aula. Puxa, que beleza. O pai é um cidadão maravilhoso aqui de Bauru. Viu? Araras. E você, na terra dele lá, você conseguiu... Na terra dele. Nós temos lá, professor, uma grande comunidade, né? Nós temos lá um líder chamado Durvalino Brocanelli. Esse líder já está há muitos anos na cidade e a nossa comunidade lá, ela tem realmente assim, uma força muito grande na cidade, tem 2 vereadores, então nós tivemos lá um fechamento muito forte e me surpreendeu, tive mais votos lá do que aqui. Foi a cidade e a região do todo nos deu aproximadamente uns 12 a 15 mil votos lá. Foi muito forte. Que muito beleza, bom, hein? Muito bom. Muito bom. Tem uma pergunta aqui, já que Vamos você lá. está falando que vai trabalhar, Vamos o lá. Jackson pergunta o seguinte, é que vai esperar uma grande dedicação da sua parte. Ele acha, ele gostaria de ver você também trabalhando para conseguir a Faculdade de Medicina de Bauru. Embora é um projeto federal, né? Ele coloca que gostaria de ver você na Faculdade de Medicina de Bauru. É o Jackson, viu? Jackson. Posso responder ao Jackson que nós temos também, Jackson, companheiros nossos que se elegeram como deputados federais e que a gente pôde também dar uma presença na campanha desse pessoal e vamos correr juntos. Vamos sim pedir a eles esse empenho para que Bauru seja contemplado com essa tão sonhada faculdade. O Luiz Fernando, da Vila Pacífico, ele coloca: sou empresário de Bauru e trabalho em Araraquara também. Eu vi uma campanha muito forte em Araraquara para o senhor. Quantos votos o senhor teve em Araraquara? Olha, eu acredito que Araraquara é reduto do PT, não é? Lá é forte o PT. PT é forte. Eu alcancei uma média de 400 votos na cidade de Araraquara. Foi bom. Foi bom, porque na realidade... Em Araras teve quantos teve? 6 mil votos. Que maravilha. Foi hein? lá, foi surpreendente. Quem que é o pastor que te ajudou lá? Lá em Araras é o pastor Durvalino Brocanelli. O cara o cara é bom. Hein? Não, ele é forte. Ele é forte. E em Araraquara também tivemos um trabalho legal. Foi por isso que nós alcançamos essa média em todo o estado. E não indo praticamente lá na cidade, né? Apenas tendo os amigos nos colocando lá, mas fui bem votado, foi muito bom. Porque Araras é uma das melhores índices de vida. Sim, é uma cidade, Brasil, uma né? cidade Tá hoje muito gostosa de viver, uma cidade que está sendo bem administrada, muito boa, a cidade é muito legal. Vamos admitir que estivesse terminando o seu mandato hoje. Eu estivesse perguntando para você. Então você vai se projetar. Celso, o que te deu orgulho de fazer na Assembleia? Puxa, eu vou dizer assim, professor. Todos os projetos que eu pude encaminhar, eu consegui a aprovação e todos os sonhos que eu tive para a nossa cidade e região, deu certo. Já está virando político, hein? Já está virando político. Agora eu vou fazer uma pergunta de cunho, até para saber o que um pastor evangélico acha disso. Sim. A França é o berço da liberdade na história do mundo. Todos os movimentos, até liberdades sociais, sexual, religioso, foi a França. E nós vimos esse atentado na França atualmente, por exatamente uma charge considerada depreciativa, né? Uma não, várias, uma sequência de charges. Até que ponto você entende uma intolerância religiosa que leva a executar uma pessoa, Celso? Professor, a gente entende que hoje a humanidade ela está caminhando para um exagero em todas as áreas. E a intolerância religiosa é um dos pontos hoje que nós temos visto
acontecer no mundo e que nos preocupa. Porque não é apenas, hoje aconteceu na França, tornou-se mundial a informação, mas já temos notícias, já temos informações de outras manifestações desse nível, na própria Israel, na África, na Palestina, na faixa de Gaza, aonde as questões muitas vezes extrapolam todos os sentimentos e aí nós temos esses resultados terríveis. O que ocorreu ali foi realmente isso. Esses religiosos que têm aí de repente uma formação muito mais de terrorismo, porque mesmo os pregadores da religião muçulmana, eles aprendem a tolerar, a compartilhar, a dividir, a respeitar. O ensinamento básico deles, e nós vimos um dos grandes líderes se apresentando, pedindo desculpas, dizendo não é a nossa filosofia, não é o nosso modus operandi de ser. Então existem dentro de todos os segmentos religiosos os radicais, aqueles que muitas vezes eles, em nome dessa tal religiosidade, eles extrapolam, eles passam dos limites. E digo ao senhor que aqui no Brasil também nós temos os famosos radicais religiosos, alguns ainda camuflados, mas hora ou outra na internet da vida nós vemos manifestações racistas, preconceituosas, que muitas vezes acabam passando como que desapercebida, mas existem. Só que, lamentavelmente, essas ações, essas células terroristas estão crescendo. Nós vimos uma reportagem recentemente do grande crescimento dessas células terroristas. Elas estão se espalhando o mundo afora. Nós não estamos percebendo se os países vão conseguir se defender disso tudo. O crescimento é gigantesco, mas a liberdade hoje de expressão, ela é realmente uma liberdade controlada em todos os sentidos. Governos aqui pertinho de nós fecharam televisão, fecharam rádio, as empresas de comunicação tiveram suas portas fechadas, ou seja, nós vemos que existe a manifestação radical de religiosos, mas muitas vezes, em alguns lugares, o governo torna-se o radical, o segmento da sociedade torna-se radical, e lamentavelmente é algo que tem ferido a humanidade. Até uma intransigência política. Até, né? Nós vimos aí que não gostei do que foi falado, vamos fechar a porta. É uma coisa que nós estamos percebendo que dia a dia, e o nosso país, ele não está muito distante disso não. Existe sim, meio que velado, essa ação também, tanto do lado religioso, quanto do lado do próprio governo, do próprio político. Existe isso hoje, professor, essa intolerância. É verdade. Agora, o que preocupa hoje é a droga, né, Celso? Sim. A sua igreja tem algum trabalho de recuperação? Nós fazemos, professor, um trabalho intensivo contra a ação das drogas na vida, principalmente da juventude. Nós temos várias casas de recuperação. Foi inaugurada recentemente em Itapetininga mais uma casa bancada única e exclusivamente pela igreja para atender os viciados. Mas, professor, é tão forte isso que teríamos que ter um trabalho conjunto da sociedade, do governo, das religiões, das igrejas, independente se é evangélica, se é católica, se é espírita, porque quando uma droga entra, professor, ela entra na casa do rico, do pobre, do negro, do branco, do importante, daquele que não tem importância nenhuma, do favelado, das mansões. A droga, ela não tem barreira. Não existe algo que prenda a droga. Ela entra na casa do rico e faz um estrago. Ela entra na casa do pobre e faz um estrago igual. Ou seja, a droga não diz assim, bom, eu vou selecionar quem eu vou contaminar. Ela está se espalhando tanto, em que a gente deixa de dizer que é uma epidemia. A gente já está partindo para a pandemia, que é uma falta de controle. O crack, professor, que é hoje uma das drogas mais viciantes e tem destruído pessoas de nome, pessoas importantes, artistas famosos, tanta gente aí que estava agora recentemente a separação da dupla, né, Rino e Renner, fruto do quê? De drogas,
fruto de um envolvimento com as drogas, quer dizer, realmente nós vamos vendo o estrago que vai sendo feito. E a igreja tem procurado trabalhar, tem procurado levar esta consciência através das casas de recuperação, mas o que nós temos visto, professor, é que se houvesse esta força, porque nós vimos lá em São Paulo a tentativa de desmantelar, de desmanchar a Cracolândia. Foi um fiasco. Naquele período em que aquele espaço foi limpo, todos os outros espaços foram ocupados. As ruas próximas da Cracolândia virou um caos. E quem já visitou, como eu fui lá na Cracolândia, porque nós temos uma missão na Cracolândia, procurando ajudar, o pouquinho que nós conseguimos, já vai tirando alguém ali, professor, é um universo como se nós estivéssemos numa cena do thriller do Michael Jackson. É uma coisa horrível. Moços e moças, jovens, homens, mulheres, deteriorando, apodrecendo ali dia a dia por causa das drogas. E ninguém está conseguindo dominar isso. Ô Celso, até que ponto você acha que tem que ir a punição a um traficante? Nós vimos um brasileiro, agora num país asiático, foi executado. E ficaram aí com um montão de dó dele, embora ele já era useiro e vezeiro de tráfico. Sim, não foi a primeira vez, não foi não nada. Era inocente. Não era inocente. Não era inocente. Mas até que ponto você acha que o Estado tem que realmente legislar em cima disso, na punição daquele que destrói famílias vendendo droga? Eu creio assim que professor, esta questão hoje, ela está tão fortemente ligada ao sistema, porque hoje, quando nós falamos, por exemplo, de drogas, nós falamos de que o lado do bandido, o lado da criminalidade hoje, muito bem preparada, muito bem armada, muito bem trabalhada, arquitetando dia a dia como fazer a droga chegar ao usuário, ela tem, do outro lado, parceiros que deveriam combater. Porque, lamentavelmente, nós vemos muitas vezes que o lado que seria o combativo ao lado criminoso também está participando dos efeitos chamados de lucros. Eles estão compartilhando, eles estão recebendo junto os lucros desse mal que está destruindo e dizimando aí a humanidade. Eu entendo que se nós tivéssemos leis mais severas para que realmente o traficante Você acha que poderia ir até uma pena de morte ou aí ninguém tem esse direito? Eu acho que a pena de morte ela seria um limite máximo. Aí nós realmente entendemos que pena de morte ela é muitas vezes perigosa porque se uma pessoa for julgada e ela é inocente, mas não tiver como prova, nós estaríamos de repente aí. Mas eu acho, professor, que dá para tirar de circulação efetivamente. Os presídios chamados presídios de segurança máxima, hoje é brincadeira. Tem churrasco dentro do presídio, tem televisão. Não, e continuam cuidando do crime lá fora. E de dentro, exatamente. Aliás, o cara que está preso, ele está mais garantido, mais tranquilo do que se ele estivesse aqui em campo aberto. Então, eu acho que se houvesse realmente esta força-tarefa para que os presídios fossem verdadeiramente presídios, se não puder ser aqui no continente, acha aí uma ilha aí distante, isolada, cria lá um local onde... Uma ilha cheia de jacaré. cercada de tubarões, mas que lá, distante de toda a possibilidade desta comunicação, esta pessoa se tornasse isolada realmente e não tivesse mais acesso nenhum, os bens adquiridos fossem redistribuídos, principalmente as entidades que combatem o uso das drogas, e então as fronteiras fossem realmente vigiadas, o sistema fosse verdadeiramente correto. Professor, é um trabalho extremamente árduo e eu digo para o senhor com tristeza, não sei se nós teremos condições de vencer, porque hoje está muito forte. E estamos perdendo essa guerra, né, lamentavelmente. Ontem eu vi uma notícia que me deixou estarrecido. O Marcola acabou sendo a imagem do intelectual do mal, do crime, né? Inclusive um cara extremamente inteligente, tudo que escreve é de uma inteligência rara e criticando o sistema que está aí. Mas a prova é que as nossas leis são uma porcaria no Brasil, infelizmente.
Eu vou falar para você, se você não viu ainda, você vai ficar estarrecido. O Marcola está condenado a quase 200 anos de cadeia. Daqui 3 anos, o Marcola está na rua. Está na rua. Está na rua. Quer dizer, pelo sistema brasileiro de cumprir penas, daqui 3 anos, o Marcola está na rua. Quer dizer, é brincadeira isso daí, né? E enquanto ele está na cadeia... Ele é um intelectual do crime, ele faz apologia do crime. Exatamente. Enquanto ele está lá preso, o seu império já triplicou. Nossa, ele continua trabalhando. Ele está trabalhando. E todo mundo rezando na cartilha dele. Sim. Ó, o Ticão é um líder, não sei se você conhece o Ticão, né? Ticão. Os moradores estão pedindo para que o deputado Celso Nascimento crie em Bauru um trem-metrô CLT, que faça a linha Avaí-Tibiriçá, Agudos-Bauru, para facilitar a vida das pessoas que trabalham nesses municípios. Isso já foi um projeto do Purini lá atrás, né? Lá atrás, houve aquela tentativa, do deputado Purini, né? A restauração da Coreinha. A Coreinha tinha voltado, né? Ticão, realmente é uma necessidade hoje. Nós temos aí esta malha ferroviária colocada aí bem no centro da cidade, cruzando esses setores que você mencionou. Tivemos na época da nossa campanha algumas instruções sobre isso e nós vamos apresentar. Existe em São Paulo um grupo que ama a ferrovia e querem restaurar realmente, não só na nossa região, mas querem restaurar o transporte de passageiros e até mesmo de cargas, não apenas dessa empresa que hoje faz o serviço, mas para que todas as outras empresas possam utilizar esse sistema que é muito mais barato, muito mais econômico e de repente até antipoluente, porque o que um trem pode de repente transportar, ele supera em muitos caminhões. Mas é toda uma questão política. E um trem funcionando é um custo muito mais baixo. Muito mais baixo, muito mais baixo. O Luiz Cláudio da Vila Falcão. Senhor deputado, tem um estacionamento que pertence ao Estado, ao lado da Secretaria da Educação, bem na frente da IT. Esse imóvel está abandonado. Este poderia ter uma serventia para o município, ele está dizendo que é do Estado, já que o município está pagando aluguel para colocar ambulâncias na Duque de Caxias. Olha, é uma informação que eu vou anotar e prometo que depois da posse, nós poderemos acompanhar de perto para ver quais os resultados que podemos obter do uso melhor desse imóvel, principalmente para o município. Nós temos pouca terra em Bauru, né, professor? Então, qualquer coisinha que puder vir para o município... Não tenha dúvida. É de bom grado. Eu vou anotar e vamos correr atrás. Daremos um resultado depois. Celso, você como uma pessoa importante na igreja e agora como deputado, deve estar conversando com bastante gente. Ontem o governo subiu impostos outra vez. Mexeu no PIS/COFINS de importação, mexeu no preço da gasolina. O que você tem ouvido? Qual a preocupação sua se realmente nós vamos enfrentar um ano de crise em 2015? Professor, quando da época da campanha em que os candidatos se debatiam para tentar cada um mostrar um pouquinho o que iam fazer, nós vimos ali algumas promessas e que isso não ia acontecer, embora esse cenário já estava desenhado. O cenário econômico do Brasil hoje é um cenário preocupante. Logo da posse da Dilma, teve já alguns reajustes, outros virão. O seu ministro da Economia já afirmou que eles precisam de dinheiro. E da onde vai buscar o dinheiro? Do povo, dos impostos, das taxas, e enfim. Eu creio que o Brasil ele vai passar um período realmente apertado, porque nós estamos diante não só de uma recessão nacional. Existe hoje um quadro mundial em que é preocupante. A Europa vive ainda uma ação muito preocupante financeiramente. O Brasil é um país em desenvolvimento e ainda um pouco frágil nessas questões de ter a condição de se aguentar por si só. E eu creio, professor, que nós vamos ter sim alguns arroxos aí. Estava previsto esses aumentos, outros virão. E uma coisa vai puxando a outra, nós sabemos que a energia ela já está em processo de aumento, outros virão por aí afora. E é inteligente agora que o povo brasileiro saiba
se comportar no consumo, nos gastos. É o momento de economizar, é o momento de ser prudente naquilo que vai ser feito, porque o governo vai arrochar. E as cidades vão sentir isso, os municípios vão sentir isso, e nós dissemos que a criatividade e a parceria, ela se tornará, assim, algo forte para que se vença esse tempo, esse período que vem por aí, professor. Nós estamos torcendo para que não seja tão forte, tão crítico, mas existe sim um cenário preocupante. Como é que você está se organizando a tua vida? Você continua participando dos cultos religiosos aqui na região? Sim, pastor. Ou agora... Na realidade, eu estarei em São Paulo terça, quarta e quinta, que é o período, né? E procurarei não faltar dos meus compromissos na Assembleia. Terça, quarta e quinta lá em São Paulo. Aí os fins de semana, geralmente sábado e domingo, eu estou em Bauru. Faço a participação nos cultos, eu estou ali no Jardim Redentor. Hoje, quem está naquela igreja é a minha filha, a pastora Yasmin, e eu estou com ela ali. Agora eu sou auxiliar dela, né? Não dá mais para assumir o comando da igreja, mas eu estou ali auxiliando, presente todos os fins de semana. E nas segundas-feiras estarei aqui em Bauru para atender a região, atender o pessoal aqui e depois voltando a São Paulo trabalho. Esse vai ser o meu ciclo aí, natural. Muito bom. Olha, eu quero que você saiba que os dias que estiver em Bauru, o que você precisar divulgar na TV Prevê, nós estamos abertos aqui para que você use como parte da sua agenda, viu? Agradecer esse espaço que o professor nos abre e dizer, sim, eu fiz aqui, professor, assim, a minha primeira aparição quando candidato. Vim do primeiro dia, quando soube da eleição. E tenho o maior prazer de dizer que voltarei tantas vezes, coisas boas tiver que anunciar, a casa vai ser a primeira a saber. Você hoje é uma força viva da nossa cidade e a TV Prevê te dá toda a abertura para você mostrar as suas ideias e conhecer melhor agora o deputado Celso Nascimento. Eu fico feliz porque eu vejo a TV Prevê hoje muito assistida aqui na região, na cidade, pela internet. Eu vejo a importância desta emissora no contexto regional e eu tenho muita alegria de estar aqui e voltarei quantas vezes possível for e quantas vezes convidado for, aqui estarei. Falou, você quer colocar mais alguma coisa? Eu quero agradecer a oportunidade e convidá-los a este momento de reflexão. Hoje, mais do que nunca, é importante que cada um de nós, cidadão brasileiro, cidadão bauruense, tenhamos em mente que a corrupção, a violência, todas estas coisas ruins que têm acontecido, elas podem ser minimizadas se cada um de nós fizermos a nossa parte. Estou com você, conte comigo. Celso, obrigado pela presença, professor. Viu? Bom, tá aí. Hoje nós temos o orgulho de dizer que nós temos 2 deputados estaduais. É uma pena que não tem nenhum federal. Seria muito bom. Uma cidade tão importante como Bauru, numa posição geográfica maravilhosa e não tem nenhum deputado federal. Veja Rio Preto. Não precisa nem falar, né? O que Rio Preto tem hoje. Ribeirão nem vamos falar, porque Ribeirão realmente é muito maior que Bauru. Mas Rio Preto é uma cidade mais ou menos do porte de Bauru, um pouquinho maior. Tem muito mais deputado, senador. Acho que não tem nem o que falar. E acho que o bauruense precisa gostar mais de Bauru e mostrar força realmente para que essa cidade se desenvolva muito mais. E vem um ano de dificuldade, o Celso colocou bem. É um ano difícil, por mais que a gente não queira pregar pessimismo e não devemos fazer isso daí, nós temos que pensar em ajudar Bauru e tudo que cada um puder fazer, vamos fazer. Com criatividade, com mais trabalho, e é isso que interessa. Eu tenho certeza que dia a dia o Celso vai conquistar a simpatia da cidade e passará a ser mais uma força viva importante em Bauru. Eu agradeço a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau.